Olá, queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Quero compartilhar com vocês mais uma reflexão, fazendo a diferença na história. No livro de Gênesis, capítulo 5, no verso de 1 a 24, nós temos o registro da genealogia da criação. O texto é longo, não dá para eu ler todo aqui, mas eu quero passar para vocês algumas informações importantes. Para fazer a diferença na história, nós encontramos muitas pessoas que já fizeram diferença na história, que influenciaram positivamente e outros que influenciaram negativamente na história da humanidade, mas que só foram importantes para este mundo. Eu quero falar sobre uma diferença que nos traz importância para além dessa vida. A trajetória do ser humano na sua passagem na Terra, independente do que façam durante o percurso da vida, o destino final é inerente a todos, é a morte. Porém, essa passagem da Escritura nos revela que existe um grupo de pessoas que possuem um destino diferente por causa da decisão que tomaram na vida. Pelo texto, percebemos que na lista todos têm uma trajetória comum. Alguém nasce, vive tantos anos, tem filhos e filhas, vive mais tantos anos, tem filhos e filhas, se casam e morrem. Porém, o último personagem da lista tem uma história diferente, por causa de uma decisão que fez toda a diferença. E, aliás, o texto diz: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 5, diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Poderíamos citar vários relatos de testemunhos de homens e mulheres que fizeram diferença por ter agradado a Deus. Noé, por exemplo, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não precisamos falar nada sobre Noé. Prestemos atenção no que o livro de Hebreus nos diz sobre Enoque e Noé. O que significa andar com Deus? Enoque, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E o que diz de Noé? Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Os contemporâneos de Noé morreram no dilúvio, mas Noé foi preservado com toda a sua família. Então nós concluímos que andar com Deus é agradar a Deus, é estar fazendo a vontade de Deus. Amados, sabemos bem como fazer o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus, pois Deus nos criou à sua imagem e semelhança, com a capacidade de escolhermos. Temos uma consciência que nos revela o que agrada a Deus. Mesmo assim, nos deixou a sua palavra, que é o mapa de orientação da sua vontade. Lembremos que todos esses homens que andaram com Deus andaram pela fé. Então é uma caminhada diferente desse mundo. É andar por fé, é crer e saber escolher a vontade de Deus. Deus nos deixou a sua palavra, que é o mapa de orientação da sua vontade. Ele diz em Mateus 24, 37 a 39, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, como o Senhor livrou Enoque e Noé, assim também livrará aqueles que o agradam e fazem a sua vontade hoje, da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Creiam ou não, a igreja será arrebatada. A igreja é formada por pessoas que agradam a Deus, que andam com Deus. E os sinais estão nos dizendo: prepare-se para encontrar-se com o teu Deus. Todos aqueles que andam com Deus, fazendo diferença na história. Senhor, queremos, como Enoque, como Noé, fazer a tua vontade. Escrever uma história bonita, uma história que te agrade, uma história que seja exemplo para os semelhantes, uma história que possa mostrar o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu sou o pastor Sérgio Fraga e gostaria de convidá-lo a estar conosco em uma de nossas reuniões, que são realizadas às quintas-feiras, às 19h30, ou aos domingos, às 9 horas da manhã. Nós temos um proveitoso estudo bíblico e às 10 horas um culto muito abençoado. E também às 18 horas uma reunião aconchegante, bem abençoada. Você é nosso convidado especial. Nós estamos na Avenida Jornalista Moacir Padilha, 427, Jardim Primavera, Duque de Caxias. Que Deus te abençoe.